com vocês? E aí, voltamos, né? Todo mundo descansou, conseguiu aí descansar um pouquinho, acordar tarde, procrastinar, assistir filme, Netflix, fizeram tudo que tinha que fazer. Agora, né, é retornar e ó, até o final do ano, direitinho, fazendo lição, cumprindo horário, assistindo às aulas, né? A gente não sabe ainda quando nós realmente iremos voltar para as aulas presenciais, mas estamos aí, estamos caminhando. O trabalho tem sido feito, né? O conteúdo tem sido passado, vocês têm aí o privilégio de poder assistir às aulas de vocês quantas vezes vocês quiserem, no horário que ficar melhor para vocês, né? A única coisa que vocês têm que cumprir ali é o quê? Prazo de entrega de atividade e também o cronograma que vocês têm aí com o horário das aulas, das videoaulas. Fora isso, nós temos mais flexibilidade. Então, flexibilidade para executar as tarefas, flexibilidade para assistir as videoaulas, e eu acredito assim, que quem se organiza só tem a ganhar, né? Nós não temos mais a possibilidade de não fazer, né? Nós não temos essa opção. Essa opção está fora de cogitação. Vocês têm que fazer as atividades. Ou você vai fazer atividade e entregar no dia certo, valendo nota 10, né? Como você tem condições de fazer, ou você vai ter que se matar, fazer tudo em cima da hora, fazer tudo de uma vez, ficar aí de manhã, de tarde, de noite fazendo lição atrasada, correndo atrás dos 6, né? Porque a possibilidade de não entregar, essa possibilidade, se você quer passar de ano, essa possibilidade não existe. Então, eu espero que vocês comecem esse segundo semestre com isso em mente. Organizem-se, né? Organização é a palavra-chave. Façam aí o roteiro de estudos de vocês. Entreguem tudo nos prazos. Não tem essa de entregar a lição depois da meia-noite, de madrugada. Organizem-se para entregar num horário adequado, né? E dentro do prazo limite. Então, eu desejo a vocês um bom início de bimestre. A gente tem muita novidade, muita coisa boa por aí. E vamos que vamos, né, galera? A gente não sabe ainda até quando a gente vai continuar aqui pela telinha, mas se tiver que ser até o final do ano, que seja, pessoal. O importante é a gente trabalhar e trabalhar bem, certo? O terceiro bimestre, ele vem aí carregadinho de coisa boa. Por quê? É um bimestre que nós vamos aprender sobre 3 regiões brasileiras. Vocês já sabem que o Brasil se divide em 5 regiões. Esse bimestre nós vamos estudar 3, que é a região Nordeste, a região Sudeste e a região Norte. Nós vamos estudar essas 3 regiões. Eu vou pegar aí 2 aulas para o Nordeste e vamos ver quantas aulas vai dar aí para as outras regiões. Ainda não fiz o cronograma das aulas, mas vamos seguir, certo? Nós vamos começar pelo Nordeste. Olha só que coisa boa, né? Primeira coisa que vem na cabeça da gente lembra do quê? Praia, né? As praias nordestinas aí que são incríveis. E um lado meio sinistro, aí um lado meio triste do Nordeste seria o quê? O Nordeste também ele é conhecido pela região das secas, né? Onde em muitos lugares a gente tem aí regiões que não chovem, que as pessoas passam fome, que passam dificuldades, né? Então, o Nordeste ele chega a ser até controverso. E o bacana de estudar geografia, é por isso que eu amo essa matéria, é a gente poder entender por que acontecem algumas coisas no país que a gente vive ou no mundo, né, que a gente habita. Então, por que é que uma região do Nordeste tem tanta água, tem tanta praia e na outra região falta água? Que estranho isso, né? Então, vai ser muito bacana aí a gente fazer essa viagem aí pelo Nordeste juntos aí nessas próximas aulas para a gente entender melhor essa região tão bacana e tão importante do nosso país, certo? Nós vamos começar, né? Isso não poderia faltar. Nós vamos começar com um mapa do Nordeste,
né? Então, nós temos aí o mapa político do Nordeste, lembrando que mapa político é aquele que mostra, se é um mapa nacional, vai mostrar o quê? Os estados, né? Se é um mapa mundi, vai mostrar os países, se é um mapa de continente, vai mostrar os países daquele continente. O mapa político, ele é um mapa que ele vai mostrar a territorialização de cada espaço, né? Ou seja, como é que aquele espaço se forma, qual é o contorno, né? Então, o mapa político nós temos aqui o mapa político do Nordeste dividido em 9 estados. Então, é importante que vocês pesquisem, né? Aí na página, deixa eu pegar aqui o meu livro. Aí na página 3 do livro de vocês tem essa tabelinha aqui. Eu não vou entrar em detalhes com essa tabela. Por quê? Porque vocês vão fazer uma atividade relacionada a ela, uma atividade que eu vou deixar lá no Classroom para vocês. Então, nós temos aí os 9 estados nordestinos, a capital, a população estimada. Por que uma população estimada? Porque todo tempo nasce gente, morre gente, então não tem como a gente saber a população exata, né? Então, essa publicação, esse mapa, esse gráfico que tem aqui, essa tabela, me desculpem, ela vai mostrar a população estimada lá do ano de 2017. Imagina que já mudou isso daí nesse tempo de Covid, né? Principalmente. Depois nós temos a área, né? Vocês precisam decorar a área? Claro que não, gente, eu não vou pedir isso para vocês. Mas é bacana que vocês analisem para quê? Para saber qual é o maior estado, qual é o menor. Então, tem uma série de informações aí que são interessantes para vocês. E depois a gente tem a densidade demográfica. Olha, olha, hein? Quem não sabe, eu já expliquei que densidade demográfica é a quantidade, é a média, né? Um valor aproximado aí de quantas pessoas vivem em cada quilômetro quadrado. O que é um quilômetro quadrado? Um quilômetro aqui, outro aqui, um quilômetro aqui, outro aqui. Dentro desse quilômetro quadrado, quantos habitantes em média? E aí a gente vai, através desse dado, saber qual é o estado mais povoado, né? E a população absoluta, ela vai mostrar qual é o estado mais populoso, ou seja, que tem maior população, e qual é o estado que é mais povoado, de acordo com a densidade demográfica, certo? Então, a atividade de hoje é baseada nessa tabelinha aí. Outra coisa também, semana que vem nós teremos um quiz de estados e capitais do Brasil, certo? Então estudem aí, pessoal, porque vai ser uma competição bem divertida, tá bom? Outra coisa interessante do Nordeste é que vocês sabem que o nosso país é um território assim muito grande, não é? Então, a gente tem aí uma grande extensão, tanto de longitude quanto de latitude, né? Tanto para cima, né? Digamos assim, para cima, quanto para os lados. A gente sabe que ele é muito grande. Se ele é muito grande, ele vai passar assim por várias regiões ali, né? Tanto climáticas, zonas climáticas, quanto também a questão da proximidade com a linha do Equador ou da distância, né, da linha do Equador. Vocês já viram que quanto mais próximo é um lugar da linha do Equador, mais quente e mais úmida vai ser aquela região. Isso daí é uma coisa que eu venho falando, né, com vocês todas as vezes que a gente vai falar aí de mundo, de clima, eu sempre repito isso para vocês. Essa relação do quê? Da linha do Equador com essa questão da temperatura, do clima, né? Do índice de chuvas daquela região. Então, nós temos aí o Brasil, ele é cortado, né? Ali pela linha do Equador, a linha do Equador passa num pedacinho dele ali, mas vai influenciar uma grande parte aí do território, certo?
Também nós temos o quê? A questão da influência das massas de ar, das correntes marítimas, que vai fazer com que essa região aí, a proximidade do oceano, né, também. Então a gente faz o quê? Com que tenha muita diferença, mesmo dentro da região, né, mesmo sendo uma região, que é a chamada Nordeste, a gente tem essas diferenças, diferença de paisagem, de clima, de vegetação. Então, o que que eles fizeram para que ficasse melhor o estudo, né, o detalhamento de cada região? Para que a gente não falasse assim, ah, no Nordeste é tudo seca, ou ah, o Nordeste é tudo praia. Não é. Então, eh, foram, cadê a palavra certa? Foge, a idade é uma coisa, né? Então a região Nordeste, ela foi subdividida, era essa palavra que eu queria. Ela foi subdividida, né, em outras regiões, que a gente chama de sub-regiões. Então a região Nordeste, ela é aí dividida em 4 sub-regiões. Vou mostrar o mapa para vocês, né? Então, aí no mapa você vê o quê? Que nós temos a região da Zona da Mata, a região do Agreste, o Sertão e a região Meio Norte. Então, aí a Zona da Mata é toda essa região que está aí no mapa em verde para você, né? É toda essa região que é banhada pelo mar. Aí a gente fala assim, nossa, por que Zona da Mata, né? Ela é chamada de Zona da Mata porque a maior parte da vegetação aí dessa região é de Mata Atlântica, por isso Zona da Mata. Depois nós temos aí o Agreste, que ele vai ser uma área de transição. O que é uma área de transição? Vai misturar tanto as características da Zona da Mata quanto a característica do sertão. Então é uma área aí de mistura que vai criar um bioma bem típico, né? Vai criar assim uma região com vegetação, com clima bem típico aí, pegando características tanto de um quanto de outro. E aí nós temos o sertão, que ocupa a maior parte da região nordestina, outra área de transição, que é a meio norte. Por que ela é uma área de transição se ela não fica no meio? É porque ela está encostadinha lá na região norte, na área de floresta amazônica ali, então vai ser uma área mais úmida, com uma vegetação diferente, que a gente já vai detalhar para vocês. Outra coisa também bacana aí para a gente estudar na região Nordeste é a questão da vegetação e do clima, né? Então, vocês vão ver aí, então, os mapas, né? O mapa de clima. O clima aí do Nordeste, nós temos 3 climas característicos, né? Então, nós temos lá o clima equatorial úmido. Se é o equatorial úmido, é claro que ele vai ficar onde? Lá naquela região mais úmida, que é a região lá do meio norte, certo? Depois nós vamos ter ali o clima tropical semiárido, que é essa região que está de laranja, que vai ficar tudo que a gente fala ali árido, significa que tem pouca água. Então, quando a gente fala na seca do Nordeste, é nessa região aí que vai acontecer. E o clima tropical, que tem as subdivisões, né? Mas que ocupa aí a maior parte. Então, quando a gente fala assim, qual é o clima predominante no Nordeste? Você pode responder aí que é o clima tropical semiárido, beleza? Sobre a vegetação, nós temos um mapa, né? Vou colocar o mapa aqui para vocês analisarem. Então, nós temos aí o mapa de vegetação do Nordeste. Então, nós temos aí contornando, né? Todo o litoral. Só poderia ser o quê? Vegetação litorânea. Se é no litoral, né? Aí nessa parte mais avermelhada, em um laranja mais avermelhado, nós vamos ter a Mata dos Cocais.
Depois, o verdinho, os dois verdes, né? Tem o verde mais claro e o verde mais escuro. A floresta tropical, que fica ali do ladinho da vegetação litorânea, a floresta equatorial. Por que ela é equatorial? Porque ela fica mais próxima da linha do Equador. Temos também uma área de cerrado e a área da caatinga, que é uma vegetação bem assim, a gente fala que é uma vegetação endógena. Por que endógena? Porque só tem aqui no Brasil, certo? É típico daqui. Bom, já vimos aí, então, a questão do clima, né? As subdivisões aí do Nordeste. Falamos também um pouquinho sobre vegetação. Vocês já tiveram contato aí com o mapa político, a divisão bonitinho. Agora nós vamos detalhar, nós vamos aprofundar o assunto aí. Então, nós vamos começar pela zona da mata. Vou colocar para vocês algumas imagens, vocês vão acompanhando até mesmo para vocês se familiarizarem. Só, pessoal, que presta atenção. Quando a Pro coloca uma imagem de zona da mata, uma imagem de vegetação, não significa que toda essa região é exatamente dessa forma. Por quê? Porque ali foram construídas cidades, né? Então, para que uma cidade seja edificada numa determinada região, o que eles fazem? A primeira coisa que eles fazem é retirar toda a vegetação dali. Então, aquele espaço, mesmo pertencendo à zona da mata, ele perde as características da zona da mata. Por quê? No lugar onde era para ter ali só vegetação, tem uma cidade gigantesca, com prédios, com casas, com bairros, com estradas. Então, não se enganem. Quando eu mostrar, por exemplo, a região da Caatinga, nem tudo é aquela foto. Por quê? Nós não estamos lá na época do descobrimento do Brasil, quando o nosso país era um país intocado, era um país ali com a natureza preservada, certo? Então, vocês têm que ter isso em mente. Então, às vezes, olha, quando você vê a foto de uma grande cidade, por exemplo, do Recife, o Recife, aí a gente fala assim, o Recife fica onde? Aí você vai falar assim, não, não é zona da mata, porque eu não tô vendo Mata Atlântica ali. Antigamente tinha Mata Atlântica, a vegetação original daquele lugar tinha Mata Atlântica, mas ele foi modificado pela ação antrópica. Isso acontece no mundo inteiro, certo? Então, agora falando da zona da mata, quais são as principais características? Quando a gente fala aí de zona da mata, vocês viram lá no mapa de sub-regiões, né? Que a zona da mata ela vai contornar o litoral. A principal característica dessa região é que ela é a região mais populosa de todo o Nordeste. É muito fácil a gente entender isso quando a gente pensa em como começou o processo de colonização do Brasil, né? Então, ele começou por onde? Pelo litoral. Então, as primeiras cidades fundadas foram sempre ali contornando a costa. Então, hoje, se você for lá no mapa político do Nordeste, você vai olhar o quê? Que as capitais, elas são todas no litoral. Por causa disso, até mesmo pela questão do clima também, o clima é mais ameno, então aí o clima da zona da mata, ele vai receber a influência do quê? Das massas de ar marítimas que vêm lá do oceano. Então, é um clima quente, só que é úmido. Então, aí nessa região da zona da mata, a gente não tem a famosa seca nordestina. Então, olha lá os pontos, né? Vou seguir aqui no livro para a gente não se perder. Eu estou lá na página 4, se vocês quiserem acompanhar também. Então, nós temos aí, ó. A gente percebe o quê? Então, que é aquela faixa litorânea, né? Onde fica a maior parte das capitais, onde se fica as capitais, consequentemente vai ter mais gente. Então, onde vive a maior parte da população. O clima ele é quente e úmido, como eu já falei. Tem muita pluviosidade. O que é pluviosidade?
chove bastante nessa região, até mesmo porque está próximo do mar, então a água vai evaporar, vai formar nuvens e vai chover mais ali. O tipo de vegetação, né? Então, nós temos aí zona da mata, a vegetação típica da Mata Atlântica. Então, é uma floresta o quê? Uma floresta tropical. Por que tropical? Porque fica numa região de clima tropical. As árvores, né? Se é uma floresta, as árvores vão ter grande porte, né? Vão ser árvores grandes e vai ter uma grande diversidade de espécies, que é uma característica de uma floresta tropical. Então, tem vários tipos de árvore num espaço só ali, não é a árvore toda igual, como na floresta de coníferas, por exemplo, mais lá para o Canadá, que vocês vão ver o ano que vem, certo? Essa vegetação ela foi muito desmatada, principalmente quando lá no começo do descobrimento com a extração do que, quem lembra, nós já estudamos, com a extração do pau-brasil. Lembra que a gente falou que o pau-brasil foi a primeira riqueza extraída aqui do nosso país? Pois bem, ele ficava aí nessa região de Mata Atlântica. Também, né, como eu já falei para vocês, teve aí o grande desmatamento, né? Hoje existe bem menos Mata Atlântica do que a cobertura ali original. Vou procurar, né, para ver se eu acho algum mapa e eu coloco para vocês. Se eu não colocar é porque eu não achei, tá bom? Mas existem alguns mapas aí que vocês podem observar o desmatamento. Então, como a Mata Atlântica diminuiu aí nessa área de zona da mata. E nós temos, além da floresta tropical, a gente tem dois tipos de vegetação. Nós temos os manguezais e as restingas. O que são manguezais e o que são restingas? As restingas é aquele tipo de vegetação rasteiro, né, que ele cobre principalmente o solo arenoso. Se a gente está falando em solo arenoso, isso significa o quê, turma? Que é aquela região ali, aquela parte, a restinga, ela é a vegetação que vai ficar naquela área que tem praia, certo? E os manguezais, eles são lugares mais úmidos, né? Que muitas vezes tem como se fosse uma lama e a vegetação que cresce ali, muitas vezes ela vai apresentar as raízes aéreas, que a gente chama. Ao invés da raiz ficar debaixo da terra, ela fica para cima. E isso, gente, é muito legal, porque eu gosto muito de ver essa parte de manguezais, porque é uma área que parece um brejo, né? É uma área ali que tem aquela lama, que tem aquela coisa, e é onde ficam os caranguejos. Então, é nessa área de manguezal que você vai ver o pessoal que fica ali, que eles ficam pegando os caranguejos ali para vender ou para sua própria alimentação, que o pessoal fica tudo coberto de lama, por quê? Para pegar um caranguejo, o camarada vai lá, enfia a mão ali naquela lama e puxa o caranguejo. Eu não teria coragem, mas tem muita gente que tem e é o ganha-pão de muitas famílias. É dessa forma que muitas famílias sustentam as suas casas, tá? A gente vê aí também, nessa região de zona da mata, as falésias, né? O que são falésias? São aqueles grandes blocos, como se fosse um precipício, como se fosse como que eu vou explicar? Um degrau ali perto da praia. E aí esse espaço aí, ele vai sendo modelado através do quê? Do vento, né? Do processo de erosão, da água do mar também. Então, ele vai sofrendo essa ação com o passar do tempo. Às vezes, essa falésia, ela vai até se afastando da praia, com o passar aí de milhares de anos. E é uma região, assim, muito bonita, que tem paisagens muito bacanas. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Bom, de Zona da Mata é isso, né? Outra coisa também bacana de falar sobre a Zona da Mata é que é a região mais desenvolvida economicamente. Aí você fala, Duh. É fácil saber por quê, né, professora? Ó, tem tudo a favor aí dessa região. Primeiro que as capitais estão aí.
Se a capital tá, significa o quê? Mais desenvolvimento, né? Mais infraestrutura. Não tem problema de seca, tem a maior quantidade da população. Então, obviamente, né, isso daí é uma consequência, as indústrias elas vão se estabelecer ali. Então, vai ser sim a região ali do Nordeste que promove mais emprego, né, que o capital, né, o dinheiro, ele circula, então tem mais comércio, tem mais indústria, tem mais emprego, tem mais infraestrutura, tudo porque tudo favorece essa região da Zona da Mata, desde o clima, do relevo, o processo de colonização. E aí a gente tem assim muitas, né, formas de explicar por que essa região é mais desenvolvida. Agora, né, nós vamos pegar aí o nosso transporte, aí o nosso teletransportador. A gente vai sair da Zona da Mata e nós vamos para o Agreste, certo? O que que tem aí no Agreste? Você viu, né, que o Agreste, ele é uma área do quê? Uma área de transição. Então, ele vai pegar as características de uma região com as características de outra região. No caso aqui, o Agreste vai pegar as características da Zona da Mata e do Sertão. A gente vai ver depois que o Sertão é a região mais seca. E a Zona da Mata, ela não é a mais úmida, né? Porque a meio norte é a mais úmida, mas ela é uma região úmida. Então, você vai perceber que o quê? O que que você vai notar aí? Vamos investigar, hein, pessoal? Olha, eu vou começar a instigar vocês, a cutucar vocês para vocês colocar a cacholeta aí para funcionar. Se o Agreste ele está entre uma área mais seca, mais quente e outra área quente e úmida, como é que o clima vai ser aí nessa área de transição? Então eu tenho aqui, ó, meio norte não. Eu tenho aqui zona da mata e eu tenho aqui o sertão. Se eu vou juntar, ó, então, essa parte aqui, onde os meus dedos se encontram, vai ser o quê? A área de transição. Então, vai ter tanto característica da zona da mata quanto do sertão. Então, vai misturar aí e formar uma coisa própria. Essa coisa própria, quando a gente fala de clima, aqui é úmido, aqui é seco. Aqui vai ser como? Nem tão úmido e nem tão seco, vai ser ali mais ameno. Então, as temperaturas nessa região, elas são quentes, porque eu tenho uma área quente aqui, outra área quente aqui. Só que por conta aí dessa mistura do árido com úmido, tem um índice médio ali de pluviosidade, de chuva, né? Então, vai chover menos que na zona da mata e vai chover mais do que no sertão. A vegetação vai ter características tanto, gente, eu não fiz a unha, ó, tô mostrando tanto a minha mão aqui e não fiz a unha, não repara nisso. Se tivesse um aplicativo eu ia pintar as unhas aqui, mas não tem. Então, vai pegar características dessa vegetação aqui com essa vegetação aqui, porque misturou. Então, entendam isso, porque eu adoro perguntar isso na prova. A área do agreste é uma área de transição, é a mistura. Isso eu quero que vocês, assim, ó, guardem na cabeça. Não esqueçam disso, porque olha, na prova, gente, quando eu coloco lá o que tem de gente que se enrola tudo, então é só lembrar aqui da mágica das minhas mãos. Misturou ali, transição, ó, né? Então, a gente tem aí essa característica, o clima, né? Deixa eu seguir aqui. O clima é um tropical, né? Tipo de vegetação, nem árvores tão altas e nem planta rasteira. É uma vegetação de meio porte, então as árvores nessa região, elas não são muito altas. Algumas são até de pequeno porte, tipo arbusto, sabe? Aquelas plantinhas mais baixas.
uma grande parte dessa vegetação, ela vai perder as suas folhas num determinado período do ano, tá bom? Então é uma característica bacana de se anotar aí também. O que que vocês podem fazer? Peguem o marca-texto de vocês e vai grifando, né, as principais características de cada região, porque isso vai ajudá-los na atividade que eu vou passar. Outra coisa também bacana da gente falar aí, que é uma das principais características da região Agreste, é acerca sobre o relevo dessa região. Então, ela é uma área mais de planaltos, né? Então, na área de planaltos, a gente vai encontrar o quê? Chapadas, né? Nós vamos encontrar também as serras. Então, a maior parte das serras e chapadas da região Nordeste, a gente vai encontrar aí nessa sub-região chamada Agreste. Aí tem alguns exemplos aí, né, no Planalto do Borborema, por exemplo, temos algumas chapadas, como a Chapada Diamantina, que fica lá na Bahia, e algumas serras. Essa região, ela é muito, assim, chamativa para o ecoturismo. Então, o que é aquele turismo que as pessoas vão mesmo para contemplar a natureza. Por quê? Essa região de Planalto, as Chapadas, vai ter muita incidência do quê? De rochas esculpidas pelo processo erosivo, né? Pelo processo de erosão, pelo vento, né? Muitas cachoeiras, porque se é uma área de planalto, o que que é a cachoeira? A cachoeira nada mais é do que uma queda d'água. Então, vai se formar aí grandes cachoeiras, grandes quedas d'água, né? Formando uma paisagem assim incrível e muito bacana para o turismo, para o turista ir e ficar realmente de encontro com a natureza ali. Outra coisa bacana também, bem característico aí do agreste nordestino, são os matacões. Aí você fala, nossa, o que que é matacões? São rochas que elas são bem arredondadas, então elas sofrem a ação aí, né, do intemperismo ao longo dos milhares de anos aí e formam essas rochas aí arredondadas que encantam as pessoas. Então, sobre o agreste, é isso que vocês têm que fixar, tá bom? Essa questão do relevo, do clima mais ameno, que é uma zona de transição, a característica da vegetação, né? Como é a vegetação, beleza? E a questão do turismo também. Então, pessoal, olha lá, hein? Nossa viagem está assim, seguindo, né? Nós saímos da Zona da Mata, nós já passamos pelo Agreste, nosso teletransportador, porque ele é muito rápido, né? A gente já passeou por toda a Zona da Mata, agora a gente já fez um tour ali pelas chapadas, pelas serras do Agreste, e agora nós vamos entrar no sertão, galera. Então vem comigo. Nós estamos entrando agora na região mais seca do Nordeste, né? Que é nessa região onde ocorrem as famosas secas, que muitas vezes a pessoa acha que o Nordeste inteiro, que a população passa fome, que no Nordeste todo tem seca, que não chove, e vocês estão vendo aí através dessa viagem que vocês estão fazendo comigo, que isso não é verdade, que não procede essa informação. A região de seca, ela se centraliza aí nessa região do sertão, que é quando a gente fala, e quando eu falo essa região, entenda que é uma sub-região, é uma parte da região Nordeste. Isso tem que ficar claro. Então, quando a gente fala aí, ela é a maior sub-região nordestina, é a área que vai abranger, assim, a maior parte do Nordeste. E aí, quando a gente fala de temperatura, né, de clima, o clima ele vai ser tropical, só que ele vai ser o tropical o quê? Semiárido. Por que semiárido? Porque é a região que chove muito pouco, por isso que tem seca. Então tem a época das chuvas, mas mesmo tendo a época das chuvas, é pouca chuva. O índice pluviométrico ali vai ser baixinho. E em relação à vegetação, então, clima, né? Tropical semiárido,
vegetação, nós temos a caatinga e uma parte do cerrado, porque essa região aí, essa sub-região, ela também vai de encontro ao cerrado lá da região centro-oeste. Então, vai pegar algumas características, assim como nós tivemos a faixa de transição ali do Agreste, essa parte aí do sertão nordestino vai pegar algumas características da vegetação do cerrado, certo? Então, nós temos aí uma vegetação, uma parte de cerrado e a maior parte do que? De caatinga. Qual é a principal característica da caatinga? Não é cheiro ruim não, hein? A maior característica da caatinga é que é uma vegetação de clima seco. Então, vai aparecer aí uma vegetação mais seca, mais espaçada, não tem grandes árvores, até mesmo porque não tem umidade suficiente para alimentar aqueles troncos maiores de árvores. E nós vamos ter a presença dos cactos. Então, esse tipo de vegetação que vai ter aí, esses famosos cactos, eles são chamados o quê? De vegetação xerófita, que é aquele tipo de planta que ela vai armazenar água no seu interior. Então, tem diversos tipos de cactos aí típicos da caatinga. Lembrando que a caatinga é um tipo de vegetação que só tem aqui no Brasil, certo? A caatinga, ela sofre alguns problemas? Sofre bastante. A gente já falou aí da seca e também tem a questão das queimadas, do desmatamento. O pouco de vegetação que tem muitas vezes é retirado para utilização da madeira. Essa região, ela é a região mais pobre economicamente de todo o Nordeste. Então, para vocês terem ideia, tem uma grande parte aí dessa população que vive aí no sertão nordestino que não tem nem água encanada, que precisa buscar água no poço, que não tem nem energia elétrica. Eu vou procurar alguma reportagem, se eu achar, eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Aí vocês vão ter noção do que acontece lá na Caatinga, de como é o cenário, através de imagens, né? Através de vídeo, não só através das fotos que eu estou colocando aqui. Certo, pessoal? Gente, tá na hora da gente arrumar a mala. Arruma aí. Se tirou alguma coisa, porque nossa viagem tá assim, ó, muito dinâmica, porque agora nós vamos para onde? Nós vamos, ó, no nosso teletransportador lá para a região meio norte. Olha a gente passeando aí, nós estamos na última parada do nosso destino, hein? Então agora, ó, acabamos de chegar aqui em qual sub-região? A meio norte, né? Então, lembra que eu falei lá no começo que a sub-região meio norte, ela também é uma faixa de transição? Isso mesmo, então ela vai ter aí a questão do clima, que é o clima tropical, né? Então, ele é característico, faz calor nessa região? Faz, só que também vai ter bastante umidade vindo da onde? Da Amazônia. A vegetação dessa região, ela é uma vegetação também de área de transição. Então, ela vai pegar característica de onde? Ela vai pegar característica do cerrado, ela vai pegar característica da floresta amazônica e ela vai pegar característica da caatinga. Então, você vai perceber o quê? Que a vegetação da sub-região meio norte é uma vegetação bem diversificada. Então, vai ter características aí desses três biomas: floresta, cerrado e caatinga. Então, nós vamos ter aí um misto aí, uma salada de vegetação aí, certo? Então, além de pegar as características aí desses três biomas, nós temos aí na sub-região meio norte, aquilo que a gente chama de Mata dos Cocais. Por que Mata dos Cocais? Por causa da vegetação típica do quê? De palmeiras, tipo o coqueiro mesmo, sabe? Só que não é coqueiro só de coco, né? A gente fala que tem o quê? As espécies palmáceas, como o que? Babaçu, carnaúba e o buriti.
Também nós temos alguns problemas aí nessa região, né? A gente está tendo a expansão do plantio da soja, porque a soja ela é uma planta que ela vem sendo cultivada para fins econômicos, né? Para venda mesmo, e ela é muito forte na região centro-oeste, que é vizinha aí. E aí as fronteiras agrícolas, né, que vocês vão ver isso depois, as fronteiras elas vão se expandindo. E aí grande parte da mata dos cocais, aí dessa região, dessa vegetação, dessa sub-região do meio norte, ela está sendo invadida por plantações de soja. A planta cresceu sozinha ali, a soja está invadindo sozinha, ela está indo lá. Não, as pessoas estão desmatando ali a vegetação natural daquela região para plantar e cultivar a soja, para vender e para ganhar dinheiro. Isso é bom? Não é bom não, gente. É bom para quem tá ganhando dinheiro, né? Mas para o meio ambiente não tem sido bom. É uma ação antrópica, né? Uma ação que o homem tem feito e que tá destruindo com o meio ambiente. Então, agora, ó, até joguei meu livro ali, né? Joguei não, coloquei meu livro ali bonitinho com o maior carinho. Agora, nós vamos entrar para um segundo momento da nossa aula e eu vou explicar a atividade para vocês, uma atividade super importante que eu estou assim muito empolgada para ver o resultado que vocês vão fazer no terceiro bimestre, vão fazer no quarto bimestre e, se Deus quiser, se eu continuar sendo a professora de vocês, o ano que vem também vocês vão fazer. Vocês vão criar um site. Isso mesmo. Ai, não comece a se desesperar. Comece a falar, ai, professora, eu não sei fazer site, nunca fiz site, não. Você vai aprender. Tanto é que eu já fiz um tutorial com passo a passo de como vocês vão criar esse site. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, senão vai virar uma minissérie com muitos capítulos. Eu vou explicar, assim, o objetivo do trabalho, o site é o site de vocês, onde vocês vão criar conteúdo, né? Criar conteúdo como? Sobre maquiagem, sobre futebol? Obviamente não. Vocês vão criar conteúdo sobre a matéria que vocês estão estudando naquele bimestre. O site, ele vai ser o caderno digital de vocês. Vai ser onde vocês vão colocar todas as pesquisas, as anotações, os resumos, os mapas mentais que vocês vão fazendo ao longo do bimestre. Vai ter uma data que eu ainda vou colocar, que é a data de entrega do site. É para entregar antes? Não, é para entregar na data certinha, nem antes e nem depois. Isso aqui vai ser tipo casamento, é aquela data, aquele horário. Não adianta você chegar numa festa de casamento um dia antes e não adianta você chegar numa festa de casamento um dia depois, certo? Então fica claro aí. Vai ter a data certa da entrega. Você vai criar o site uma vez só. E aí você só vai alimentar esse site no bimestre que vem, no ano que vem, sabe? Daqui, quando vocês estiverem no ensino médio, se vocês quiserem continuar, porque é uma coisa de vocês. É só, vai ter a carinha de vocês, vai ter aquilo que vocês acharam interessante. E tem item obrigatório, tem até mesmo para vocês nortearem aí e pegarem o jeito. Então, o que vocês vão fazer? Primeira coisa, vão assistir o vídeo que eu disponibilizei, o tutorial ali com passo a passo, eu gravei cada detalhe, assim, como se fosse uma receitinha de bolo mesmo. E aí tem os itens obrigatórios. Quais são eles? De cada unidade, você já faz isso, então não adianta chorar não, engole choro aí, porque você já faz isso. Cada unidade você faz ou um resumo ou um mapa mental, que é a mesma coisa. Se você gosta mais de fazer resumos com tópicos, você vai continuar fazendo resumo. Se você gosta de mapa conceitual, só ali puxando as setinhas e escrevendo, mapa mental, com a parte escrita, com desenhos, vai ficar a critério de vocês. Então, itens obrigatórios. 3
mapas mentais ou resumo, né? Aquilo que você escolher. Você pode fazer diferente? A unidade 1 você faz um mapa mental, a unidade 2 você faz um resumo, e a unidade 3 ali uma forma escrita, ali puxando certinho, mapa conceitual? Pode, fica a seu critério. Agora, por exemplo, quando você fala resumo, pessoal, é uma coisa perigosa. Porque se você for fazer o resumo tem que caber numa folha de sulfite, que dê para eu ler e que fique bonito. E outra coisa, gente, não façam nada de lápis, certo? Se eu pegar resumo, né? Resumo em tópicos, mapa mental, qualquer cartaz, qualquer coisa feito a lápis, eu vou tirar 2 pontos de vocês, porque eu tô cansada de falar. E eu tô cansada também de receber atividade feita a lápis. Vocês não estão mais na idade de entregar atividade feita a lápis. Outra coisa, se for resumo, tem que ser o resumo com tópicos, que eu olhe e que eu veja que você realmente entendeu. Não é copiar parágrafo do livro, não. Eu vou ser bem rigorosa com isso. Então, são lá 3 resumos de unidade, né? Uma para cada unidade do livro. Daí vai ter um mapa. Então, você vai escolher desse conteúdo todo aí que a gente está trabalhando, você vai escolher um mapa, no mínimo um. Se você quiser colocar mais, gente, eu já falei, é o site de vocês. Eu estou pedindo um mínimo obrigatório. Se você quiser fazer 10 mapas e colocar 10 mapas lá, fica à vontade. A única coisa é que é assim, todo mapa que você colocar lá no seu site vai ter que ter uma descrição explicando qual o objetivo daquele mapa, o que é aquele mapa, senão vai ser só um desenho jogado ali no espaço. Vai ter que ter também uma, né, no mínimo uma, se quiser fazer mais pode, uma entrevista autoral. Você vai ter que entrevistar alguém. Essa entrevista não pode ser inventada, certo? Eu eu vou fazer de conta que eu estou entrevistando um agrônomo. Não. Ou você vai atrás de um agrônomo, seja o que você quiser. Por exemplo, a gente vai falar sobre Nordeste. Você quer fazer uma reportagem, entrevistar algum nordestino que você conhece? Fica a dica. Como era a vida no Nordeste? Você conhece alguém que morou numa região de seca, que veio viver aqui em São Paulo para fugir da seca, porque não tinha condições de se manter? É da escolha de vocês. Eu quero fazer uma entrevista com alguém que já fez uma viagem para o Nordeste. Eu quero entrevistar um vizinho ou um profissional, um parente meu avô, minha avó, minha tia. Isso, vocês têm liberdade, vocês são os produtores de conteúdo, beleza? Aí tem a explicação lá também. Outro item obrigatório, galeria de fotos. Esse eu vou amar. Galeria de fotos, você vai colocar quantas fotos você quiser, desde que tenha legendinha ali de onde é aquela foto, porque daí vai aparecer um monte de gente que vai ver uma foto de praia lá do Caribe e vai achar que é do Nordeste. Bota lá e a gente não sabe da onde é. Então tem que ter a foto e a legenda, né? Da onde é aquela foto. Então, a galeria de fotos, depois eu vou pôr tudo escrito lá, tá? A galeria de fotos, o que mais? Músicas. Se vocês quiserem colocar clipes de músicas, então, por exemplo, você pega lá no YouTube uma música nordestina que você achou super legal, que tem a ver com conteúdo, que é essa questão cultural. Você quer colocar o link lá no seu site? Pode colocar matérias, né, que você pesquisou lá no YouTube, você coloca. Então, é como se fosse uma rede social, como se fosse um blog, onde você vai alimentar ali com o máximo, quando eu digo o máximo, é o máximo de informações bacanas sobre o assunto que você está estudando. Agora, deixa eu falar uma coisa. Se você colocar uma reportagem, eu vou selecionar algumas pessoas e eu vou falar assim: me fala sobre a sua reportagem. Você tem que saber,
porque não adianta digitar o tema lá no YouTube e olhar lá sem ler. Aí você coloca um documentário de 2 horas lá no seu site, mas você nem leu, nem tem nada a ver. Você colocou por colocar. Então, eu vou fazer isso. Eu vou chamar em vídeo chamada ali, eu vou falar assim, ó, fulano. Então, cada aula eu vou selecionando, né? Depois da entrega do site. Certo, pessoal? As dúvidas que forem surgindo, a gente vai tirando, né? Aí no decorrer. Gente, ó, outra coisa também. Eu vou pedir assim encarecidamente para depois vocês não falarem que eu sou grossa. Não adianta mandar o link antes da hora para mim e falar assim, professora, você acha que tá ficando bonito? Porque eu tenho mais de 200 alunos. Imagina se os 200 alunos ficar pedindo para eu analisar antes da entrega. Você tem que ser crítico do seu trabalho. Você tem que olhar e ter orgulho daquilo que você está fazendo. Se você não está tendo orgulho, alguma coisa está errada. Então, é sinal que você pode melhorar. Então, você tem que ter maturidade para isso, para olhar o trabalho que você está fazendo e ter, assim, firmeza, ter convicção. Olha, realmente estou fazendo um trabalho legal. Sério. Sabe, assim, e isso não vai se perder. Já pensou que bacana? Depois daqui muitos anos você vai falar assim: olha, meu site de geografia. E aí, se você quer continuar escrevendo? E aí, se você se interessa e resolve seguir a carreira de geógrafo? Você já vai ter um tremendo de um portfólio, né? Para você pesquisar, para você mostrar. Olha, já imaginou depois você, quando tiver os seus filhos lá, você falar assim: ai, olha, você sabia que o papai tinha um site de geografia? As meninas aí, olha, você sabia que a mamãe tinha um site de geografia? Vai demorar, mas o material tá lá, não vai ser perdido, porque é um material seu. Ele é seu, ele não é de mais ninguém, ele é só seu. E conhecimento ninguém vai tirar de vocês. Isso que é o bacana da educação, isso que é o bacana da cultura, porque aquilo que você aprende, que você se dedica, ninguém vai tirar. O tênis vai ficar velho, vai furar a sola, o relógio vai acabar a bateria, o celular vai cair no chão, vai quebrar a tela. Ai, que triste. Mas vai quebrar, o ladrão vai roubar. Agora, o conhecimento, né? Aquilo que você se dedica para fazer é uma coisa que você vai levar para a vida inteira. Então, aproveitem essa oportunidade, sabe? Façam com amor, façam com dedicação. Quem deixar para a última hora vai entrar pelo cano, né? Porque não vai conseguir fazer uma coisa bacana, não vai ser legal, certo? E aí, assim, o mesmo site, no quarto bimestre, o site já tá lá, você só vai continuar alimentando, não precisa fazer outro site. É como se fosse um blog mesmo, você vai dando continuidade. Então, o mais difícil vai ser começar. Depois, para alimentar ele, ó, lindinho demais. Tá bom, pessoal? Nossa, falei demais hoje, me desculpa, mas é que primeira aula a gente tinha aí que acertar várias coisas. Prometo que nas próximas eu vou ser mais objetiva, tá bom? Beijos no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Juízo, cuidem-se, nada de aglomeração, hein? Ó, tô de olho. E outra coisa, máscara é importante, mas máscara não é vacina. Não pensa que a máscara é o escudo do super-homem, do Thor, sei lá, não entendo nada de... Não entendo, gente. Mas assim, a máscara, ela não é vacina. Então, não pensa que você tem superpoderes quando você sai de máscara na rua, não. O ideal é que você fique em casa. Beijos no coração e até a próxima. Tchau, tchau.